Bom, a nossa classe está estudando sobre a Igreja Real no mundo virtualizado. A nossa intenção nessa classe, como a gente tem falado, é tratar da teologia do uso das redes sociais, ou teologia envolvida nesse assunto, né? Na semana passada, nós tivemos uma lição e nós poderíamos resumir essa lição com a seguinte declaração, né? Para usar as mídias sociais corretamente, priorizamos a busca por Deus e suplicamos a Ele que nos ajude a manter essa busca diária pela glória dEle. Nós aprendemos que nós devemos de ter essa sabedoria no uso das redes e que a característica nossa é buscar, em primeiro lugar, a glória do Senhor, a honra dEle, o louvor a Ele. E nós devemos de ter essa resolução, falamos sobre essa resolução, né? Então você pode acompanhar no canal no YouTube, a lição passada, que você vai entender quais são as resoluções que foram tomadas. E nós dissemos, mas essa resolução ela não é suficiente. Por sermos falhos, pecadores, nós vamos vacilar nisso, então nós dependemos da graça de Deus. Então nós apresentamos 7 súplicas, baseadas no Salmo, 7 pontos a qual eu devo de clamar ao Senhor, para que Ele possa me ajudar a estar nessa busca diária para a glória dEle, ou pela glória dEle, tá certo? Isso, queridos, tem a ver com a nossa identidade. Isso tem a ver com aquilo que é a nossa identidade. E a pergunta é, você sabe o que é identidade? O que é identidade? Corajoso aí para responder para mim o que é identidade. Aquilo que nos identifica. Concordam com isso? Discordam? Gente, vocês estão com medo de vocês. Hã? É quem eu sou. Exatamente. Eu acho que a melhor maneira de entender a identidade, a melhor forma de definir identidade, é dizer que a identidade é a consciência que uma pessoa tem de si mesmo. O quanto ela é consciente daquilo que ela é, de quem ela é a forma como ela se define. Então, quem somos? Essa é a grande pergunta. Quem eu sou? O que eu sou? Qual o meu propósito? Qual a minha realidade? Qual a minha necessidade? Então, compreender e entender quem somos irá nos ajudar tanto a entender o real perigo das redes sociais, o quão ela é perigosa para as nossas vidas, quanto a forma mais apropriada de poder utilizá-las. Isso tem a ver com aquilo que somos ou quem nós somos. Mas antes da gente poder entrar nesse assunto da identidade, a gente precisa de definir algumas coisas, precisa de entender algumas coisas, porque vai puxar para esse assunto. E a primeira coisa que a gente precisa de saber é até que ponto, eu não sei se você já fez essa pergunta, as mídias sociais são sociais. Até que ponto as mídias sociais são sociais? Para a gente poder responder essa pergunta, a gente tem que entender o que é mídia social. Para a gente entender o que é mídia social, a gente tem que ir um pouquinho além e entender o que é uma rede social. A partir da rede social, da mídia social, nós podemos entender o quanto ela é de fato social ou não. Tá certo? Então, o que é uma rede social? Uma rede social é uma estrutura composta de pessoas ou organizações que estão conectadas por vários tipos de relações que compartilham valores e que têm objetivos em comuns. É uma conexão de pessoas com um objetivo comum. A rede social é uma espécie de sociedade, ou melhor, uma comunidade organizada. Essa é a ideia da rede social, que vai permitir a comunicação entre os indivíduos, entre os grupos. Essa é a ideia de rede social. A forma como nós geralmente entendemos a rede social, e foi divulgado e falado muito por conta disso, é a internet, né? A gente sempre fala as redes sociais, redes sociais, redes sociais. Mas rede social é tão antigo quanto a civilização humana. Ela não nasceu na internet, ou pelo advento da internet. Ela já existe há muito tempo. E um exemplo bem antigo disso é a conexão social que há entre os cristãos e Deus.
talvez seja o exemplo mais claro dessa conjuntura, dessa sociedade organizada, dessa rede de comunicação. Veja, por meio das Escrituras, Deus comunica o seu caráter e a sua vontade a nós, a igreja. Nós somos então movidos por sua palavra, nós somos envolvidos por ela, nós somos levados a crescer nesse relacionamento com Deus, e o próprio Espírito do Senhor nos leva a orar, ou seja, a falar com o Senhor, né? Então Deus fala usando as Escrituras e nós lhe respondemos por meio da oração. Surge então a comunidade cristã, a igreja. Isso é uma rede social, de sociabilidade entre nós e o Senhor. Vamos mudar isso para um assunto, para uma linguagem mais moderna que a gente vê na internet? Uma comunicação influenciadora flui de Deus para os crentes. Aí nós curtimos e compartilhamos uns com os outros aquilo que é comunicado de Deus para nós. Percebe a conexão de rede, da oração e da palavra de Deus com a ideia de rede social? Conseguiram perceber o que eu estou dizendo? Rede social é essa interação que há. Nós estamos aqui numa rede. O que é que nós temos em comum? Cristo. O que é que nós temos em comum? A fé neste Deus. O que é que nós temos em comum? O desejo de servir esse Deus. O que é que nos fez trazer aqui? Aprender sobre esse Deus, para comunicar esse Deus, para viver esse Deus. Isso é uma rede social, isso é um envolvimento social. E esse é o princípio. Mas e quando nós falamos então de mídias? Elas são realmente sociais? E aí nós precisamos de definir o que é então uma mídia social. Tá certo? Nós precisamos de entender o que é uma mídia social. E aí nós poderíamos dizer que mídias sociais são definidas como um canal de descentralização e veiculação de informações. É a produção de conteúdo de muitos para muitos. Esse termo foi cunhado na década de 1990, mídias sociais. E ela foi dito pela primeira vez para expressar a quebra da hegemonia que estava acontecendo com as mídias tradicionais. Quais são as mídias tradicionais? Revistas, jornais, rádio, televisão, são as mídias tradicionais. Então, quando elas começaram a perder essa hegemonia para a tecnologia digital, quando eles passaram a deixar de ser essa influenciadora em massa, então surgiu a ideia da mídia social. E ela é justamente isso, a produção e divulgação e compartilhamento de conteúdo. Só que agora com uma interação mais próxima. Porque a mídia tradicional, ela não tem essa interação tão próxima quanto a mídia social tem, tá certo? Então, quem é do tempo do jornal impresso, né, que lia jornal impresso, você lembra que lá no jornal tinha lá a coluna do leitor, em que você escrevia para o jornal, respondendo alguma mensagem, alguma coisa, a revista também tinha isso, ou falando de algum artigo que foi publicado, tal, e só a coluna ali era publicada, ou seja, havia uma interação sua com o jornal. Mas a intenção maior era você somente receber. A mídia social, então, ela tem como princípio a divulgação de conteúdo. É o principal dela. Em efeito secundário, ela tem a resposta dessa situação, ou seja, essa relação vem secundária com o público. Tá certo? Então, o conteúdo das mídias sociais estão dentro do contexto da rede social, e o conteúdo da rede social está dentro do contexto da mídia social, de tal forma que hoje os grandes estudiosos na área dizem que você não pode separar as duas, acaba sendo a mesma coisa. Muitos deles têm dito, mídia social e rede social passaram a ser sinônimos, porque essa interação passou a ser parte desse contexto comum, desta realidade que se apresenta, né? Então, um exemplo disso é quando você compartilha um vídeo, uma foto, um texto, por exemplo, sobre um evento seu, um casamento, um aniversário, um jantar, as férias, né? Ou mesmo quando você compartilha uma tragédia, um luto, um acidente, uma dificuldade. Você produz conteúdo, mídia. Você compartilhou aquilo.
tá certo? Aquilo vai alimentar as redes. E aí você vai ter uma interação com aquilo. Curtidas, comentários. Então essa é a ideia que é apresentada. Então quando você posta o seu café da manhã lá na rede e espera que alguém curte, você está fazendo conteúdo e ao mesmo tempo você está criando rede de conexão. Você está postando e espera que haja uma interação em relação a essa questão, né? Mas em todo caso, o que nos interessa aqui é perceber que as mídias, as redes sociais, elas são princípios, são meios de interação social. É a maneira de nos relacionarmos, interagirmos socialmente. Ok? Pergunta, comentário, crítica, discussão? Alguém? Está tranquilo até aí? Beleza? Então tá bom. Aí vem a pergunta que eu fiz. Até que ponto as mídias sociais são realmente sociais? Até que ponto ela promove essa interação? O que é exatamente essa interação promovida pelas mídias sociais? Veja, as mídias sociais, as redes sociais, elas promovem essa interação como um aniversário, um coquetel que é formado, onde você convida pessoas para poder estarem ali, e de repente vocês vão sentar e conversar, e bater papo, e discutir as coisas, de forma casual, tendo algumas coisas em comum. De repente, por exemplo, você vai num casamento e tem amigos em comuns. Você é amigo do noivo ou da noiva, e de repente você passa a ter essa interação ali com pessoas que você não conheciam, e passam a fazer parte agora dessa sua seleção, porque você está junto no ambiente, né? Ou, de repente, uma confraternização de empresa, que você senta ali e vai ter essa interação com os setores da empresa, com as pessoas que estão ali. A mídia social, ele funciona dessa forma, nessa interação casual, nessa interação espontânea, ainda que provocada por algum motivo, ela cria essa espontaneidade. Ou a mídia social, ela está mais para a ideia de uma organização preparada para isso. Por exemplo, nós estamos aqui como comunidade cristã. Nós temos um objetivo comum. Viemos aqui com um objetivo comum, temos um alvo comum, estamos ligados por algo comum. Ainda que você olhe e veja pessoas que você não conhece, que você não se relaciona com essa pessoa tem algo em comum como você. Uma ONG, por exemplo, uma associação esportiva, uma associação cultural, algo que promova, então, essa interação entre assuntos comuns, entre atitudes comuns. Em que sentido a rede ela promove essa sociabilidade? Entenderam a fala? Eu estou achando vocês assim meio assim dispersos. Estou achando que vocês não estão entendendo o que eu estou falando, não. O Davis ali. Talvez você esteja perguntando, onde é que você quer chegar, pastor? A gente vai chegar lá, calma. Graça e paz, meus irmãos. Pastor, eu estou refletindo aqui sobre essa questão das mídias sociais, e não, o senhor falou uma palavra aí que para mim foi a chave aí, que é a questão da espontaneidade, né? Então, quando eu penso assim, vou colocar aqui na rede social que eu estou na igreja. O espontâneo seria dizer, olha, a igreja está tão vazia, os irmãos devem estar viajando, estão em outro lugar. Mas aí, ao mesmo tempo, eu já pensei aqui, não, mas como é que eu vou colocar na rede social que a igreja está vazia? Então, deixa de ser uma questão espontânea, né? E passa a ter um outro sentido, essa questão da rede social. Então, o negócio não é espontâneo, não. É mais programado, é mais planejado. É mais, talvez uma palavra até mais forte, mas assim, mais manipuladora do que, de fato, uma questão sincera e aberta de interação. Não sei, acho que é o rumo que eu pensei aqui. Não, gostei da fala. Mais alguém? Não? Eu diria que a rede ela funciona com os dois objetivos. Ela tanto tem essa questão espontânea, essa questão casual, como ela tem essa questão já definida, delimitada, de forma específica, tá certo? Porque o que vai acontecer com a mídia, com a rede social, é que ela tem um potencial específico enquanto veículo para informação, para formação, para marketing, para venda,
para a doutrinação, e excessivamente, e ao mesmo tempo ela é essa espontaneidade. Por exemplo, quando você está no seu grupo de família e você posta lá, estou almoçando isso, qual é a sua intenção? Está no meio da sua família. Né? Ou você quer fazer tipo um charminho, olha só, o que eu estou comendo. Você não está podendo comer esse negócio ali. Uma brincadeira, né? Ou você pode colocar lá, por exemplo, gente, olha, eu estou com uma dificuldade, ore por mim. Isso partiu de forma com que você se relacionou com isso. Quando você posta algo na rede, de um modo geral, ela vai ter as duas funções. E tal forma se mistura essa realidade, que hoje, os veículos que deveriam ter sido feitos para essa espontaneidade, elas se tornaram específicas, às vezes, ou especialistas nesta forma, nessa manipulação, nesta intencionalidade sobre as coisas. Agora, o que isso tem a ver com a nossa identidade, né? O que o senhor está falando tem a ver com a nossa identidade? O senhor começou a dizer que o uso das redes, as redes sociais, tem a ver com a nossa identidade. E você está falando que aí tem essa questão da sociabilidade, da intenção de ser casual. O que isso tem a ver com a nossa identidade? Um fato importante que nós temos sempre que lembrar é que Deus é fundamentalmente social. Deus é fundamentalmente social. Por toda a eternidade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo vivem numa sociedade, num relacionamento mútuo entre um e o outro. Três pessoas que estão compartilhando, que estão comungando, que estão vivendo nesta unidade, que estão comunicando em si. Deus é essa realidade social. E Deus criou essa realidade aqui, ela espelhou isso, mostrando isso nesse mundo. É algo interessante. Se você observar, por exemplo, o reino animal, você vai ver que essas características são passadas. Os animais vivem em bandos. As formigas vivem em sociedade organizada. As aves, quer seja sobre o céu, terra ou mar, nós vamos encontrar provas dessa visão social de Deus. Ele é essa realidade única. Ele é sociável, eternamente sociável. Mas não há qual a palavra que seria? Vou usar a palavra que a Bíblia diz. Não há imagem mais real. Não há nada que seja mais refletivo, essa seria a ideia, refletivo da sociabilidade de Deus do que o ser humano. Do que o ser humano. Criados à própria imagem de Deus, nós somos criados para a comunhão de uns com os outros e para a comunhão com esse próprio Deus. É por isso que a solidão é tão ruim, queridos. Porque nós somos, a imagem de Deus nos faz sermos sociáveis. Porque Deus é social. Essa imagem é transmitida a cada um de nós. O próprio Deus vê e declara isso. Não é isso que Deus diz lá em Gênesis, no capítulo 3, versículo 18? Não é bom que o homem esteja? Por que Deus diz isso? Porque Ele nos criou a sua imagem. E Deus não está só. Ele é trino. Ele é perfeito em si, Ele é completo em si. E nós precisamos de ter essa interação e essa complementaridade. Esse não é bom que esteja só, é porque nós também não refletimos, então, a imagem de um Deus profundamente social. Nós somos criados para fazer essa sociabilidade. Isso também é ser imagem de Deus. Isso também é ser imagem de Deus. Nós somos criados para a comunhão. Nós somos feitos desde o princípio para este relacionamento entre nós e Ele, para refletir aquilo que Ele é.
Entenderam isso agora? Conseguiram compreender do que tem uma coisa a ver com a outra? Essa é apenas mais uma forma da gente poder dizer que as redes sociais, elas existiriam ainda que o homem não houvesse caído. Eu já falei isso quando nós falamos sobre tecnologia. Computador existiria e tal. As redes também. Faz parte do mandato de Deus sobre as nossas vidas. Tá certo? Existe porque é projeto de Deus essa sociabilidade. E é bom a gente ter isso em mente. Isso tem a ver com essa interação e com a reflexo de Deus. Talvez você nunca tenha parado para pensar nisso, né? Quando o Orkut foi criado, ó, que eu estou lembrando lá, o Orkut, meu Deus do céu. Esse nome é até esquisito de falar hoje. Quando ele foi criado para glorificar a Deus, ainda que o seu Criador não tivesse essa percepção. Quando o Facebook passou a existir, quando o Instagram, o WhatsApp, todas essas outras redes passaram, ela é, de uma certa forma, um reflexo da glória sociável de Deus. Ela deveria de refletir essa glória sociável. Contudo, querido, a queda afetou a capacidade de refletir a imagem de Deus, e este é o problema. A queda do homem fez com que tudo mais deixasse de ser essa reflexão, ou esse reflexo perfeito, essa exibição da glória de Deus. E aí é que nós temos o nosso problema de identidade. Ok? Pergunta, comentário, crítica? Concordo, discordo? Tranquilo até aqui? Bom, se a queda afetou a nossa interação social, a nossa forma de agir, então, está comprometida. E aí nós temos que entender que aquilo que deveria promover a glória de Deus, não é isso? Deveria de ser o reflexo da grandeza, da imagem desse Deus, agora também se torna uma armadilha para nós. Uma cilada, uma arma para nós mesmos. Então, os nossos formatos atuais, o formato das mídias, ela vai exigir do cristão uma sabedoria no uso, a partir daquilo que ele se identifica, ou daquilo que ele é. É preciso a gente ter essa percepção em relação a isso. Entende, querido? O que eu quero que vocês entendam é que as mídias e as redes sociais são parte do mandato de Deus. Por isso ela tem o seu lado positivo, para glorificar a Deus. Contudo, por ser tocada pelo pecado, ela tem um potencial maligno, muito forte sobre as nossas vidas. Não é neutro o uso das redes sociais. Aliás, nesse mundo não tem nada neutro. Nada nesse mundo é neutro. Então nós não podemos ser ingênuos no uso dessas redes, achando que não tem nada a ver, porque tem tudo a ver. Tem a ver com a nossa identidade, tem a ver com aquilo que nós somos. E nós não podemos ser ingênuos nessa questão. A pergunta então é, o que é preciso para usar essas redes? O que é que eu preciso para usar essas redes? Sabedoria. Sem sabedoria, sem entendimento, sem discernimento, eu não vou poder usar essa rede como deveria de usar. Concordam comigo? É preciso ter sabedoria. E onde nós encontramos sabedoria? Abra, por favor, a sua Bíblia lá no livro de Salmos, no Salmo de número 111, versículo de número 10. Capítulo número 111, versículo de número 10. Acharam aí? Diz assim o texto: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam prudência todos os que o praticam. O seu louvor
permanece para sempre. Há um lugar bem específico onde o cristão vai encontrar a sabedoria. Que lugar é este? Temor do Senhor. Vamos lá. Eu vou pedir para que, deixa eu ver aqui, a Laura, abra, por favor, em Jó. Jó, capítulo de número 28, versículo 28, Laura. E logo depois eu vou pedir para que o Ronaldo leia Provérbios 9, 10. Jó 28, 28. E Provérbios 9, 10. Jó qual? 28, 28. Jó 28, 28. Jó. E disse ao homem: Eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e o apartar-se do mal é o entendimento. Ok. Agora Provérbios 9, 10. Ronaldo ali. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é prudência. Temor do Senhor é onde a sabedoria permanece, é onde a verdadeira sabedoria existe, é onde ela está. E nós vamos encontrar muitos outros versículos, inclusive dentro de Provérbios, falando sobre essa questão, apontando para onde nós encontramos a sabedoria. Queridos, deixa eu colocar um negócio para você. Se o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, o início da ignorância, da falta de conhecimento, é o não temer a Deus. A pessoa que não tem conhecimento, que não tem discernimento, a estupidez, a estultícia, como a Bíblia diz, está em não temer a Deus. Correto? Então, quando nós olhamos para Adão e Eva, quando eles sucumbiram à tentação, quando eles caíram diante de Deus, nós podemos dizer que o que eles perderam de vista foi o temor a Deus. O que Adão e Eva perdeu de vista foi o temor a Deus. Abra, por favor, a sua Bíblia lá em Gênesis, capítulo de número 3. Gênesis, capítulo de número 3. Eu vou pedir para que a nossa irmã Zilma faça a leitura do versículo de número 5 para a gente. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Essa é a fala da serpente para Eva, né? Ela desafia a Eva, ela coloca a Eva em choque, ela desafia a palavra do Senhor, colocando a palavra de Deus em contradição, e a fala dela é o seguinte: olha, Deus sabe que o dia que você comer, então, do fruto, daí do conhecimento do bem e do mal, então você será como Deus. A NVI, a nova versão internacional, ela vai traduzir assim: Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Há uma diferença aqui na questão da palavra como Deus, né? No versículo, na revista atualizada, é dito assim: se vos abrirão os olhos e como Deus serão conhecedores. E aí a versão NVI diz: vocês serão como Deus. Ué, qual a diferença de serão como Deus e como Deus? A ideia aqui é que, quando nós olhamos para esse texto, a proposta da serpente, ela não tem muito sentido. Nós vamos olhar que o homem foi feito à imagem de Deus.
Pensa comigo. Qual a vantagem? Vocês serão como Deus. Ué, mas eu já não sou a imagem e semelhança de Deus? Eu já não fui feita a imagem e semelhança de Deus? Eu já não tenho esse reflexo da imagem e semelhança de Deus, né? Nós não fomos projetados para refletir a natureza infinita de Deus nessa nossa natureza finita, limitada? Então, qual é a vantagem? O que cativou o coração de Eva? O que chamou a atenção de Eva? Ela dizer, não, eu já sou a imagem de Deus. Não preciso de comer disso aqui para ser a imagem de Deus. Estão entendendo? Não tem necessidade disso. A grande questão é que a proposta aqui não é para ser como Deus, no sentido de refletir a imagem de Deus, mas é de ser um outro Deus, é de rivalizar com Deus. A intenção é, você estará no lugar de Deus. A proposta que é apresentada aqui, que é oferecido por Satanás, é que este conhecimento que agora o homem e a mulher poderiam ter, fariam deles acima dos seus limites. Estaria colocando ele num local onde ele não foi feito para estar. No local do próprio Deus. Essa era a ideia que é apresentada. Nós não fomos feitos para esse tipo de conhecimento. Esse tipo de conhecimento nos destrói. Nós somos feitos para estar no nosso local. Mas a ideia é, você estaria acima disso. O que está tentando Eva? A possibilidade de não refletir, mas de estar no lugar de Deus. De rivalizar com o Senhor. De estar acima dessa questão. Perdeu-se todo o temor. Consegue perceber isso? Não há mais temor. Não se teme mais esse relacionamento, essa realidade, né? Então, o desejo em superar a imagem de Deus levou-os a esta queda. Agora, nós rivalizamos com Deus. Antes, refletíamos. Agora nós rivalizamos, somos rivais. Por isso que a Bíblia nos chama de rebeldes. E aí está a questão. Se o Deus, que é profundamente social, estabelece o princípio da sociabilidade a partir do seu relacionamento consigo mesmo e das regras que ele impõe sobre o homem, esse outro Deus tem as suas regras de sociabilidade e estabelece os seus princípios sociais, rivalizando com o verdadeiro Deus. Se eu sou feito para ser a imagem de Deus, as mídias, as redes, precisam de refletir a imagem de Deus. Mas se eu não temo este Senhor, elas vão refletir a minha imagem. Aqui, o meu Deus, minha realidade. Entende, queridos? Pergunta ou comentário? O Ailton aqui. Bom, na igreja. Sobre a fala que o senhor falou sobre Eva, né? Tipo do engano, né, de Satanás, Eva e tal, a conversa que eles tiveram, né? Só que, às vezes, também, a gente troca um Deus tão grande, tão poderoso, tão santo, por algo, por uma conversa banal, por uma coisa besta. Até falando sobre as redes sociais também, muitas vezes, a gente deixa de acreditar até num Deus tão grande, para acreditar em coisas banais, coisas pequenas, que aqui, como o senhor disse, que não há necessidade, e realmente, biblicamente, a gente sabe que Deus é poderoso, é santo demais para nós. Só que, às vezes, a gente faz isso,
A gente consegue nos ludibriar, nos se enganar mesmo. Não a Deus, né? Sim a nós mesmos. Passamos a ser tolos, a ser ignorantes no sentido da falta de conhecimento. E o motivo é muito simples, é o que eu estou dizendo. Porque simplesmente paramos de ter medo do Senhor. Davis ali. Simplesmente paramos de ter medo do Senhor. E, assim, as consequências disso, né, pastor? Porque ainda hoje na nossa vida, uma das coisas que é mais cara, assim, para o cristão, e às vezes as pessoas do mundo não entendem, que é a questão de contentamento, né? Então, o cristão, ele tem contentamento nas coisas. Enquanto quem está no mundo, muitas vezes, não está contente com o quanto que ganha, não está contente onde que mora, né? Se é homem, não está contente com a esposa, se é esposa, não está contente com o marido que tem. Então, essa falta de contentamento, né? Consequências cruéis dessa queda aí, já desse sentimento aí de querer ser a mais do que o espaço em que a gente foi criado para ser. Verdade, mas esse é um outro ponto. Vamos voltar aqui, porque se a gente for entrar nesse aqui, a gente vai para um outro ponto do contentamento. Esse é um outro assunto, né? Nossa questão é justamente isso. É a questão do quanto o temor de Deus é necessário para que a gente possa, então, fazer de forma sábia o uso das redes sociais. Veja, querido, há uma forma em que você irá usar a rede social que irá refletir a glória de Deus. Mas há uma forma em que você usa a rede social e que ela vai rivalizar com o Senhor. A diferença entre refletir a glória e rivalizar está no quanto, no uso das redes sociais, o temor de Deus está sobre a sua vida. É isso que vai definir o seu uso. Porque você foi criado para refletir a glória de Deus, essa é a sua identidade, você foi feito para isso. E para que você reflita a glória de Deus, é preciso que o temor de Deus esteja em você. Ele é o princípio de toda a sabedoria. O sábio é aquela pessoa que teme ao Senhor. Essa é a grande questão. Em tudo na nossa vida isso é importante, mas as redes sociais, elas refletem esse caráter social de Deus, essa imagem da sociabilidade de Deus, da comunhão de Deus. E ela precisa então de se refletir essa realidade. Então, como que eu não vou rivalizar com o Senhor? De que forma eu vou refletir isso? Então, hoje, o que eu quero apresentar para vocês, o que eu quero que vocês percebam, é que, por conta do pecado, nós negamos 3 verdades quando nós usamos a rede social sem sabedoria. Há 3 verdades sobre nós, que a ideia da falta do temor do Senhor vai fazer com que a gente negue. Ou seja, nos tornemos rival, nos colocando no local de Deus, tá certo? Então Deus é, nós não. Mas por conta dessa rivalidade, por falta desse temor do Senhor, nós nos colocamos neste local. Isso faz então com que a gente use as redes para rivalizar e não para refletir. Mas quando eu me coloco no meu lugar, quando eu percebo que o motivo da minha existência, e observe que eu estou falando isso desde o primeiro estudo sobre isso, sobre a questão das redes sociais, que o motivo da minha existência é glorificar a Deus, é me satisfazer em Deus, então eu passo a refletir a glória do Senhor. É preciso então temor a usar as redes sociais. A gente não para pensar nisso, né? Um dia você já parou para pensar que você foi pegar seu Instagram e falar assim, eu preciso ter temor para abrir e ver as fotos do Instagram. Não, a gente abre e curte. Não é assim? Você já parou para pensar nisso quando você vai assistir um canal do YouTube? Senhor, dá-me temor ao abrir esse YouTube aqui, ao ver aquela apresentação, aquele estudo. Não, a gente pega e abre. Revelia. Somos ignorantes no uso, ou seja, sem sabedoria no uso.
que isso traz de consequência para a gente? Primeira questão que nós negamos a usar a rede social de forma errada. Nós somos mutáveis, Deus não. Eu e você somos mutáveis, Deus não. Você já parou para pensar, para considerar o quanto nós somos diferentes de Deus na questão da mutabilidade? A Bíblia diz que Deus é imutável, ou seja, Ele não muda. Ele não é influenciável. Deus não é influenciável. Deus nunca irá ler uma postagem num blog ou num determinado local, e assistir um filme ou curtir alguma imagem nas mídias que irá fazer mudar a sua maneira de pensar ou de agir. Nunca. Ele nunca vai fazer isso. Tá certo? Nenhuma única vez Deus irá refletir o seu guarda-roupa a partir daquilo que é apresentado como moda. Ele é imutável. Ao passo que nós somos moldáveis. Nós somos mutantes, nós mudamos. Nós somos abertos às influências. Nós podemos ser balançados de um lado por outro. E este é o grande problema quando nós olhamos para as redes. Agora, preste atenção, ser mutável, ser moldável, não é algo ruim. Isso é uma característica que Deus nos fez assim. Ele nos fez assim e isso tem o seu lado bom. Essa maleabilidade nossa é algo bom, porque nós aprendemos. Se nós não fôssemos mutáveis, nós não iríamos aprender nada novo. Se nós não fôssemos mutáveis, nós não poderíamos corrigir erros. Então essa característica é uma característica inerente nossa, boa. Você nasce e você vai perceber que ao longo da sua vida, a sua maneira de enxergar, pensar, ver o mundo, ela é mudada. A experiência vai te trazendo mudanças, vai fazendo com que você seja moldado de alguma forma. Né? Isso aconteceria em qualquer forma. Você não pensa como um garoto de 12 anos. A não ser que você tenha 12. Ou tenha algum problema. Porque você vai ser mudado. É onde você consegue perceber o perigo e voltar atrás. É onde você consegue ter essas percepções. Então, é algo bom. É algo seguro. Mas, ao mesmo tempo, essa capacidade de ser influenciada, por conta da queda, por conta do pecado, ela vai nos moldar de forma contrária. Por conta da mutabilidade, nós podemos ser moldados à imagem de Cristo. Mas por conta da mutabilidade, nós podemos ser moldados a rivalizar com o Senhor. E nós não paramos para pensar nisso quando nós olhamos sobre essa realidade. Nós somos remoldados como portadores da imagem de Deus, ou nós somos moldados como rivalizadores deste Deus. Somos influenciáveis. Agora pense por um instante. Reflita sobre a sua própria vida. Como as mídias têm afetado a sua vida? Como as mídias sociais têm afetado a sua vida? Se você abrir a sua despensa, da marca de detergente ao arroz, à carne que você come, o quanto do que você tem lá é moldado pelas mídias que você vê? Se você for olhar a decoração da sua casa, o quanto está moldado por aquilo que você viu nas redes sociais? O seu guarda-roupa, o quanto da roupa que está lá é moldado pelo que você tem assistido, visto e participado? Somos influenciados para refletir a glória de Deus, ou nós estamos sendo influenciados para refletir o consumismo, a estética, a vaidade, a luxúria deste mundo? O que você viu nas redes sociais que tenha alterado
a sua maneira de ser, pensar e agir. Percebe? As redes não alteram nada em Deus, mas alteram em mim e em você. Altera em mim e em você. E nós podemos perceber isso quando nós abrimos as redes e olhar de forma muito simples para algumas coisas que, assim, não fazem sentido, queridos. E que nós acabamos assumindo. E torna-se normal na nossa vida. Porque nós somos influenciados por isso. Agora, abre lá a sua Bíblia em Mateus 6, versículos 22 e 23. Mateus 6, versículo 22 e 23. Eu vou pedir para a nossa irmã Selma fazer a leitura para a gente. Mateus 6, 22 e 23. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Olha só, o que o Senhor Jesus está dizendo aqui? Seus olhos vão refletir ou vão julgar a luz para dentro e aí vai moldar você. Não é isso que ele está dizendo? Seus olhos são a luz do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo você será moldado de forma boa. Mas se os seus olhos forem maus, tudo em você será moldado de forma má. Você viu, entrou, moldou. Essa é a ideia que ele está falando. A intenção é, aquilo que você tem visto, aquilo com quem você tem interagido, tem moldado você. Se seus olhos forem maus, com terríveis trevas você será. Essa é a ideia que é apresentada. Tá certo? As mídias moldam os seres humanos maleáveis. Nós somos maleáveis. E ela vai nos moldar a imagem do que nós consumimos. A forma de usarmos e para que a usamos determina se eu estou rivalizando ou se eu estou refletindo a glória de Deus. Um exemplo clássico foi a mania de fazer coraçãozinho com os dedos. Todo mundo fazia coraçãozinhos com os dedos. Eu custei entender que isso era um coraçãozinho, que eu não sigo mídia. Aí todo mundo fazia. Onde é que aprendeu isso? Lembra do beijinho no ombro? Tinha um monte de pessoas lá mandando beijinho no ombro. E fazer pose com selfie com biquinho. Da onde você tirou isso? Da onde você captou essa realidade? Teve uma época, eu não lembro mais qual foi, mas eu lembro que teve uma discussão muito séria e um dos pastores presbiterianos teve um problema sério com relação a isso nas redes, porque ele batia muito em cima disso, foi o reverendo Ageu Magalhães. Teve uma época que tinha um negócio esquisito. Algumas irmãs, algumas cristãs, tiravam foto ou de biquíni ou com roupas bem sensuais, fazendo pose e colocavam um versículo bíblico. A imagem não tinha nada a ver com o versículo. Mas virou moda, virou febre. Tinha um monte de gente fazendo isso aí. Por quê? Ela viu, copiou. Talvez até sem saber o que estava fazendo, ou sem entender o que estava fazendo, mas no seu interior estava dando vazão às coisas deste mundo. Veja, queridos, somente Deus, Ele pode ver as tentações, as tristezas, os conflitos, assim como a beleza e a bondade neste mundo, e não se influenciar. Somente Ele pode interagir com tudo isso e não ser moldado.
Mas eu e você somos moldados por isso. Nós somos moldados por essa realidade. Então a falta de sabedoria está exatamente na hora que eu abro a rede social e eu não percebo que aquilo vai mexer comigo. Vai mexer com a minha estrutura, vai mexer com o meu pensamento, vai moldar a forma de eu enxergar o mundo. Quando eu comecei a falar sobre tecnologia, eu disse isso. A tecnologia molda a nossa cosmovisão, a forma como nós enxergamos o mundo. Eu dei o exemplo da laranja. A forma como você enxerga o mundo, se eu te entregar uma laranja na mão, dependendo do seu conhecimento de tecnologia ou da tecnologia que você tem na mão, você vai pensar como você vai extrair o suco dessa laranja. Você pode usar um espremedor elétrico, você pode usar uma máquina automática, você pode usar uma faca, ou você pode usar um dedo para descascar a laranja. Você vai usar a tecnologia que você tem conhecimento ou que você tem nas suas mãos. Ela molda a sua forma de interagir. Agora, a rede social, ela foi criada para moldar mesmo. A mídia social foi criada para te influenciar mesmo. Esse é o papel dela. Entendeu? E você precisa de olhar com cuidado para isso. Porque você será moldado. Ser sábio ao abrir a mídia e procurar algo que tenha a ver com o temor do Senhor. Tema ao abrir o seu Instagram. Tema ao abrir o seu Facebook. Tema ao assistir um vídeo no YouTube. Coisas simples e pequenas vão se acumulando em nosso coração e vão remodelando a nossa forma de ver e a nossa forma de agir. Nossa identidade, refletir a glória de Deus. A identidade do mundo, rivalizar com Deus. O mundo rivaliza, nós refletimos. Se formos sem temor ao Senhor, nós compraremos o mundo. Compraremos o mundo. Pergunta, comentário? Alguém? Tranquilo aqui então? Primeira negação, nós negamos que somos mutáveis. Essa é a primeira negação. Para a gente poder fechar, pense nisso. Você nunca liga a rede pensando que ela vai moldar você. Você nunca entra pensando assim, eu vou ser influenciado por isso aqui. Essa é a primeira questão. Segundo, nós estamos presos ao tempo, Deus não. Alguém conhece aqui a obra de Odisseia, de Homero? Mas uma conhece ali, pouca gente. Aconselho a conhecer, muito boa a obra de Homero. Em Odisseia, há uma história muito interessante, que fala sobre a natureza do homem e a sua distração. Odisseu, ele com seus homens, estavam viajando para a ilha de Dérgiba. E nessa longa viagem, então, agora eles retornam para casa, estão retornando para casa. Os habitantes, então, daquela ilha, dão para os marinheiros e para Odisseu, para que eles comam de uma planta chamada lótus. E essa planta, ela tem um efeito narcótico. À medida que eles vão comendo dessa planta, eles vão perdendo a noção de tempo. E eles se esquecem. E eles começam a não ter mais saudade de casa. E eles vão ficando ali intertidos com essa questão. Todo mundo quer comer a flor de lótus, a planta de lótus. E então eles perdem muito tempo com isso. Odisseu, então, é obrigado a açoitar esses seus marinheiros e empurrá-los à força para o navio e lançar o navio ao alto mar para que eles pudessem perder o efeito dessa planta e dar continuidade à sua viagem. Então eles iam ficar ali para sempre. Essa jornada do Odisseu, essa participação na ilha de Dérgiba,
Tem muito a ver com a rede social, não tem? Parece até que a gente está vendo isso hoje. Não é difícil de estabelecer um paralelo. O desperdício do tempo, ou o desejo de perder tempo com coisas sem noção, é a prova de que nós queremos ser como Deus. Isso está desde sempre na eternidade, na história da humanidade. Porque Deus não está preso ao tempo. Deus não tem uma agenda a qual ele precisa ficar consultando. Ele não tem um despertador para o levantar. Deus é atemporal. No tempo certo, na hora certa, as coisas acontecem porque ele está acima do tempo. Tá certo? Ele não desperdiça, nem gasta tempo. Mas nós, pelo contrário. Nós precisamos de remir, de guardar, de cuidar do tempo. Somente Deus é capaz de existir fora do limite do tempo. Mas eu e você não. Nós existimos dentro do limite do tempo. Há uma tirania do relógio sobre as nossas vidas. Estamos sendo controlados. Precisamos de colocar lembretes, colocar alarmes, estabelecer agendas, horários, para que a gente possa fazer tudo o que é necessário no período da nossa vida. E detalhe, não é apenas nas 24 horas, é nas fases da vida. Há tempo de ser criança, tempo de ser adolescente, tempo de ser adulto, tempo de ser pai, tempo de ser avô. Há tempo, há etapas, nós estamos presos a essas etapas. Precisamos de ter essa noção do quanto nós precisamos de avançar e até onde nós vamos avançando. Estamos presos a isso. Entende? Faz parte da nossa realidade. Mas quando nós agimos esquecendo a noção de tempo, quando nós queremos esquecer ou queremos nos lançar à preguiça, à ociosidade, nós estamos querendo rivalizar com o Senhor. E, queridos, não tem nada mais fácil de nos deixar ociosos e preguiçosos do que o dedinho correndo no celular, num carrossel infinito de vídeos, de imagens, de programas. Perdemos muito tempo. Salmo 90, versículo 12. Agora eu vou pedir para a Deliene fazer essa leitura. Dá para ler aí, irmão? Está com óculos? Uma lente? Salmo 90, versículo 12. Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Deus nos criou para viver de acordo com uma linha de tempo. Nós estamos numa linha de tempo. Para contar os nossos dias com precisão, de tal forma que nós usemos com sabedoria o nosso tempo. Nós não fomos feitos para o desperdício ou para a ociosidade do tempo. Nós somos feitos para crescermos e usarmos esse tempo com sabedoria. Eu e você precisamos de aprender a lidar com isso. Essa pressão, esse prender dentro do tempo, tem a ver com a nossa maturação, com a nossa maturidade, tem a ver com a nossa formação e tem a ver com a nossa sociabilidade. Mas quando nós vamos para as mídias, é possível que a gente perca a noção do tempo. Não apenas no desperdício do tempo, mas no tempo da nossa fase. No tempo da nossa etapa. No tempo da nossa vida. É comum hoje, homens meninos, que deveriam de ser adultos, mas continuam como crianças. Não amadurecem nunca. Nunca se tornam homens. É comum nós vermos velhos agindo como crianças hoje.
Não deveria de ser. Onde está a influência de tudo isso? Se engane, está nas mídias. Está nos jogos, está nos filmes, está nas novelas, está nos faces. Perdemos essa noção da preciosidade do tempo e do uso do tempo. O celular já fica à mão. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quantas vezes você acessa o celular para ver a mídia, para ver uma mídia social no dia? Dá para eu pensar? Se você está na fila de banco, ocupado, esperando, você vai fazer o quê? Se você está numa conversa que está chata, você vai fazer o quê? Se você sentou para almoçar, você vai fazer o quê? Antes de dormir, você faz o quê? Quando você levanta, qual a primeira coisa que você pega? Você está o tempo todo aqui, ó. O celular já fica na mão o tempo todo você olhando. Aí você não consegue perceber o tempo que você tem perdido usando o celular nessas questões. Às vezes não consegue perceber o tempo que você está usando essas questões. Mas você não consegue perceber o quanto isso está influenciando a sua vida, não apenas no tempo físico, mas no seu cronos, no seu relógio biológico, naquilo que você é, na forma como você lida com as coisas. Isso é terrível. Nós estamos presos ao tempo, precisamos de viver o tempo, naquilo que é preciso, naquilo que é necessário. Há uns dias atrás eu tive uma conversa com a Adeliene. Eu não gosto de Instagram. Para mim abrir o Instagram, eu reentrei no Instagram, mas eu não consigo gostar do Instagram. Não gosto. Sinto muito, não tenho paciência. Custo a fazer. Estava fazendo 2 postagens por dia, nem essas 2 postagens eu estou fazendo mais, às vezes eu só compartilho alguma coisa que está lá, só para interagir, para não ficar parado, porque o pessoal fala, se você parar, vai ser ruim, tem que interagir de alguma forma. Mas eu não olho. Não sou fã. É uma coisa com o Facebook e tal, não tenho esse costume. Mas tem uma coisa que eu gosto de assistir. Ou pelo menos assistir. Mangá. Mais especificamente, Donghua, que é o mangá chinês. Aí eu gostava de sentar e assistir. E a Adelene veio falar comigo, você está perdendo muito tempo com isso. Tem uma seleção enorme para poder escolher o que eu ia assistir. Nada que fosse lascivo, nada que fosse ofensivo, sempre procurando algo de entretenimento, mas foi dessa forma. E um dia nós ficamos algum tempo conversando e a Adelene falou, isso está ruim. Você está perdendo muito tempo. Como pastor, marido atencioso, crente fiel, claro que eu neguei. Eu disse, não, de forma alguma. Mas não estou perdendo tempo com isso de jeito nenhum. Depois de algumas horas de conversa, tomei uma decisão. Não assisto mais Donghua. Não ligo mais meu computador para assistir isso. Porque eu estava perdendo tempo e estava me prejudicando. Eu já não sou mais uma criança para ficar vendo essas coisas. Ainda que goste, há coisas mais importantes a serem feitas. Vocês não me viram negligenciando a igreja, não me viram negligenciando as coisas, mas eu preciso de entender essa questão. O tempo é precioso. O tempo é precioso. E não é só isso não, irmãos. Homens que ficam perdendo tempo com futebol a vida toda, fazem tudo, troca tudo para o futebol. Troca a interação com o filho, a interação com a esposa, para estar num jogo de futebol. Há um tempo. Não é que você não possa ter, presta atenção, não estou dizendo que você não possa ter diversão ou ter essas coisas. A grande questão é que você tem tempo na sua vida e o seu tempo precisa ser trabalhado com cuidado. Tem tempo para a família, tempo para o trabalho, tempo para o seu lazer, tempo para a igreja, tempo para o Senhor, tempo para a meditação, tempo para cuidar da sua saúde. O tempo precisa de ser remido, precisa de ser usado com sabedoria.
E talvez você esteja extrapolando o tempo com aquilo que não precisa, porque você perdeu a noção de que você está preso ao tempo. E as mídias são terríveis para isso, querido. São terríveis. Elas foram feitas para que você ficasse lá 24 horas. Eu já disse isso. Em 1 minuto de publicação no YouTube, você tem vídeos desses shorts, né? Que é os pequenininhos, para você ver 80 anos sem repetir um único. Essa é a estatística. Se você abriu aquele e ficar passando aquele videozinho ali, assistindo de 3 segundos, 10 minutos, 3 segundos, 2 minutos, você tem 80 anos sem repetir um único. Isso todo dia, a cada minuto é postado. Eu gosto de gatinho. Aí eu gosto de planta. Aí eu gosto de futebol. Aí eu gosto de mangá. Não interessa, você vai ter vídeo a vida toda para você assistir e você não vai. E eles querem te prender ali. Sabedoria. Epa. A pergunta que eu fiz. O que eu estou ganhando com isso? Ao assistir os meus mangás? E até que ponto Deus está sendo glorificado com isso? Essa é a pergunta. A pergunta que eu e você tem que fazer. Meu tempo nas redes e o meu envolvimento nas redes, até que ponto vai glorificar o Senhor? Elas me influenciam. Elas me influenciam. E fazem com que eu não tenha tempo para as outras coisas que deveria de ter tempo. O que mais entristece na igreja evangélica atual é a estatística sobre leitura, meditação e oração. A estatística, não no Brasil, porque a gente não tem esse tipo de estatística, né? Mas nos Estados Unidos, eles se preocupam muito com essa questão, é que um cristão pegue na Bíblia 1 semana por ano. No fracionar do seu dia, do seu momento, ao somar as horas, ele pegou na sua Bíblia apenas 1 semana em 52 semanas. 52, né? 54 semanas no ano. Essa é a estatística. Enquanto que o celular sai da mão. Sai da mão. A média 2 horas por dia. E aí, quando você vai conversar, você diz assim, mas eu não tenho tempo de ler a Bíblia. Mas o meu tempo para a oração é muito pouco. Mas nós estamos gastando tempo com o quê, irmãos? Minha função é refletir a glória de Deus. Eu sou influenciado por aquilo que eu estou vendo. Eu sou influenciado por aquilo que eu estou consumindo. Se eu não estou consumindo a Bíblia, se eu não estou consumindo o relacionamento com Deus, se eu não estou vendo esse relacionamento, como Deus vai influenciar a minha vida? Como eu serei esse reflexo de Deus sobre a terra? Se o meu tempo para com Deus é o mínimo do mínimo do mínimo, enquanto que o meu tempo para as outras coisas são muito superiores. Quando nós falamos sobre estudo aqui, nós falamos sobre essa questão das crianças, educação, aqui na igreja, eu falei sobre essa questão. Nós pegamos, trazemos os nossos filhos, deixamos ele 1 hora aqui na escola bíblica dominical e nós queremos que eles sejam crentes.
Mas eles passam as outras horas todas lá fora, consumindo as coisas lá fora, do mundo lá fora. Não vão ser crente. Não vão ser crente. Porque não consomem as coisas do Senhor. Assim como eu e você não seremos crentes fiéis se nós não estivermos com o tempo voltado para o Senhor. Então, segundo, nós estamos presos ao tempo, lembre disso. Você não tem tempo para fazer tudo o que você quer, a hora que você quer. Você precisa de programar o seu tempo. E o seu tempo precisa de temer ao Senhor. Para que você possa usar as redes com sabedoria. Terceiro, nós temos corpo, Deus não. Deus é um Espírito onipotente. Por essa razão, Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Isso pode ter muitos significados, mas aqui a discussão está sobre a importância na rede social. E o quanto a nossa percepção muda. Digamos que você esteja numa conferência. Vocês já viram aquelas conferências de Billy Graham, quando ele fazia, em estádios? Já tinha televisão? Milhares de pessoas ali no estádio e tal. Billy Graham pregando. E aí ele fala assim, Deus quer ter um relacionamento pessoal com você. Aquilo tem um peso, né? Maravilhoso saber que Deus pode ter um relacionamento pessoal comigo. Porque Deus não está limitado a um corpo. Deus é onipresente, está em todos os locais. Agora, pensa o quanto seria estranho se Billy Graham falasse, Deus quer ter um relacionamento pessoal com você e eu também. Ele não conseguiria. Ele não poderia ter um relacionamento íntimo com aquelas pessoas daquele estádio. A nossa igreja tem no seu cadastro 350 membros, entre adultos e crianças. Você não consegue ter relacionamento íntimo com os 350 membros dessa igreja. Consegue? Mas Deus está tendo um relacionamento com cada um de nós e com mais milhares de cristãos que tem mundo afora. Ele não está preso ao corpo, mas nós estamos. O que eu quero dizer para isso? A rede social nos dá essa sensação de onipresença. Estava vendo, eu falei que eu não tenho paciência de ver as redes, mas às vezes quando eu abro e mexo, né? E aí eu estava vendo lá, por exemplo, o nosso irmão Helder, né? Que estava lá na Itália, está fazendo um passeio na Itália com a família, ele postando lá uns videozinhos e tal, uns negocinhos lá. E eu falei, poxa, que legal, olha que bacana. Estou conhecendo alguns pontos da Itália sem sair de casa. Estou interagindo com uma pessoa que está do outro lado do mundo, mas, querido, eu não tenho intimidade com ele nesse sentido. Meu relacionamento com ele é muito superficial nesse contexto. Você percebe o quanto nós perdemos a noção do que é relacionamento através das redes sociais? O quão banalizou, por exemplo, a ideia de amigo. Quantos amigos você tem? E quando você pergunta a um adolescente, um jovem ou uma pessoa sobre o amigo, ele fala assim, bom, lá no Instagram eu tenho tantos mil, lá no YouTube eu tenho tantos mil. Aí você pergunta, e aqui? Quantos amigos você tem aqui? Com você? Para sentar cara a cara, para conversar, para trocar ideia? A maioria vai dizer, 1, 2 ou nenhum. Prejudica o nosso relacionamento. Se Deus nos fez como seres sociáveis, preste atenção, a rede ela só é uma extensão daquilo que deveria ser mais íntimo, o meu relacionamento pessoal. Mais do que estar nas redes sociais, eu deveria de ter prazer em estar com a minha esposa. Mais do que estar nas redes sociais, eu deveria ter prazer em estar com os meus filhos. Mais do que estar nas redes sociais, eu deveria de ter prazer em estar com a minha família. Mais do que estar nas redes sociais, eu deveria de ter prazer em estar com a comunhão com a igreja. Ter relacionamentos cara a cara, olho a olho, conversar com as pessoas. Eu não posso estar em todos os lugares ao mesmo tempo, eu não posso se relacionar com todo mundo. Eu preciso de selecionar com quem eu vou me relacionar. E quando você está na rede social, você não seleciona com quem você vai se relacionar, você se relaciona com a rede. Mas você precisa de relacionamentos pessoais. Há uma necessidade disso. O que mais cresce no mundo é a solidão, queridos.
Por incrível que pareça, nós vivemos na era de maior contato, onde nós temos maior informação de notícia, onde nós temos a maior quantidade de meios para se relacionar com as pessoas, mas é a geração mais solitária da história do ser humano. Pessoas que estão em volta por milhares de pessoas e que se matam de solidão, que se sentem deprimidas, que vivem ansiosas, porque não podem ter contato com as pessoas e relacionamento com as pessoas. Porque substituiu esse contato pessoal, essa interação pessoal, pelo mundo virtual. E ele não preenche a sua necessidade de contato. Deus disse, não é bom que o homem esteja só. Então ele fez as redes sociais. Foi isso? Falhei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Uma cor igual. Alguém com quem ele possa se relacionar. Com quem ele possa conversar. Com quem ele possa estar tendo contato. Com quem ele possa tocar. Pessoas que possam olhar olho a olho. Cujo coração bater faz diferença. Quem é pai e mãe já teve essa experiência? Do filho no ventre, e você chegar e falar, e a criança mexer, reagir. O Adriano está rindo à toa ali agora, lembrando disso. Não é gostoso, Adriano? Chega lá e fala e ela mexe. Ela está interagindo com o som da sua voz. Você bota a mão na barriga e dá aquele chute. Quão bom é isso? Quando nascer, você colocar ela no peito, encostar ela no coração, no seu peito, ela vai sentir o toque do seu coração. Isso tranquiliza a criança. Como é bom, irmãos, quando nós estamos com desespero, dificuldade, alguém chega e nos abraça assim, ó, e coloca a gente bem perto. Como é bom. Nós precisamos disso, precisamos de toque. Nós precisamos de relacionamentos íntimos. A rede social dá essa ideia de transcendência, mas nós não somos transcendentes, nós somos limitados pelo corpo. Entende? Então, quando nós usamos a rede social para dizer que o meu relacionamento está ali dentro, querido, eu estou rivalizando com o Senhor porque Ele não me fez para esse relacionamento. Aquilo é somente uma outra forma, ou um complemento naquilo que é essencial, que é o contato. Quando você deixa de vir ao culto para assistir online, você não está prestando culto. Você está exatamente assistindo o culto. Você pode ouvir a mensagem, pode ser edificado com a mensagem, mas o calor humano você não tem. A comunhão com o irmão você não tem. Então, quando você passa a usar as redes sociais, pensando em substituir os contatos, ou deixa isso acontecer por ingenuidade. Eu sei que você não faz isso pensando, mas de forma ingênua, você vai trocando. Porque você não parou para pensar no quanto isso é prejudicial para a sua vida, o quanto isso é terrível para o seu dia a dia. Ela parece alargar os nossos relacionamentos, a rede social. Mas, na verdade, ela superficializa os verdadeiros relacionamentos. É isso que a gente precisa de ter em mente e no coração. 3 coisas que nós negamos quando nós não olhamos para as redes com temor do Senhor. Nós negamos que somos mutáveis. Nós negamos que estamos presos ao tempo e nós negamos que temos um corpo limitado para relacionamentos. Devo de usar? Claro, como eu disse, tem seus pontos positivos. Não é de tudo ruim. Existiria mesmo se o homem não tivesse caído. As redes sociais não é consequência do pecado. O mau uso, sim. Então, que eu possa ter essa visão.
eu possa observar isso, pensando nessa realidade.